Boa tarde, pessoal. Antes de começarmos a nossa aula não presencial, gostaria de avisar sobre o aviso que eu deixei no Classroom. Deem uma olhada lá sobre como vai funcionar a avaliação de vocês a partir do Classroom. Tá? Não vamos fazer prova no Classroom, não se preocupe. As atividades que são postadas lá, todas são atividades avaliativas que vão valer nota e vão ser somadas e divididas para fazer a média de vocês junto com as atividades presenciais, tá? Mas leiam lá, qualquer dúvida, estou à disposição. Hoje vamos falar sobre lei científica, teoria científica, hipótese científica. O que é isso? O que não é isso? Porque existe muita confusão sobre esses termos, as pessoas confundem. Tem termos que têm um significado para a ciência e no cotidiano a gente usa a mesma palavra com outro significado. Então vamos entender ao certo o que é cada coisa. Começando pela lei científica. O que é uma lei científica? O que é uma lei de trânsito? O que é uma lei jurídica? Tá? O que é uma lei de forma geral? Então a lei nada mais é do que uma regra, uma regra ou um conjunto de regras sobre como as coisas funcionam e como as coisas devem funcionar. Então, as leis de trânsito são regras sobre como as pessoas e os veículos devem se comportar no trânsito. As leis jurídicas são regras sobre como as pessoas devem se comportar no dia a dia delas, né, na sociedade. As leis científicas são regras sobre como as coisas devem se comportar no universo. Como assim, professor? Então quer dizer que na natureza lá os cientistas criaram uma regra e daí se, sei lá, uma árvore não seguir essa regra, ela vai presa? Não, né? É um pouquinho diferente. Na verdade, a lógica da ciência, da lei científica, ela é diferente da lógica das leis de trânsito e das leis jurídicas, né? Então, nas leis jurídicas lá, por exemplo, as pessoas criam as leis para que as pessoas se comportem daquela forma. Na lei científica, as coisas já se comportam daquela forma e nunca muda. E aí os cientistas vieram e falaram, isso aqui acontece sempre igual e nunca muda. Então, vamos dar a esse fenômeno aí o caráter de lei científica. Então, assim como nas leis de trânsito existe uma regra que diz que sempre que o sinal estiver vermelho os veículos devem parar, na lei da gravidade existem regras que dizem que as coisas sempre vão ser puxadas para baixo na direção da Terra. Aqui estou dando o exemplo da Terra. É claro que a lei da gravidade é muito mais complexa que isso. Envolve todos os corpos solares, os corpos celestes, né, no universo, porque a nossa Terra está sendo puxada pelo Sol, o Sol está sendo puxado pelo buraco negro no centro da galáxia, a nossa galáxia está sendo puxada por outras galáxias e pelo grande atrator que está no centro lá das outras galáxias, enfim, né? Mas, assim, de forma simplificada, a lei da gravidade seria isso. E, voltando para o exemplo aqui, delimitando para a Terra, para o planeta Terra, a lei da gravidade, ela não muda e as pessoas, né, vão sempre ser puxadas para baixo, independente de onde elas estejam. Professor, mas, existe avião, existe foguete, existe sei lá mais o que foguete sai até do planeta Terra, os caras foram para a Lua já. Como é que isso é uma lei que nunca muda se eles conseguem fazer isso? Então, isso aí está dentro também da lei, está previsto na lei da gravidade. A quantidade de força que você vai ter que aplicar e produzir para gerar impulso suficiente para esse objeto, essa pessoa, ou esse animal, ou sei lá o que, conseguir vencer a atração gravitacional. Então, de forma resumida, o que é uma lei científica? Uma regra que sempre acontece da mesma forma e nunca muda. Tá, então eu quero que vocês, por favor, deem um pause aí no vídeo e copiem esse parágrafo aqui para vocês terem uma definição ali bonitinha. E o que é uma hipótese? Então, a hipótese, a gente já viu que ela está aonde? Ela está dentro de um sistema lá, dentro de uma das metodologias científicas.
que é uma metodologia científica? Uma metodologia científica é um conjunto de métodos. E a gente viu que dentro do método científico e da maioria, na verdade, dos métodos e metodologias científicas, a hipótese vai estar lá dentro. E o que é uma hipótese? Então, nessa sequência aí de passos, que é o método científico, tá lá a hipótese, depois das perguntas. E o fato da hipótese estar depois das perguntas já dá uma dica para a gente do que é, qual que é o significado de hipótese. Então, quando o professor faz uma pergunta aos alunos, o que ele espera deles? Um abraço? Um sorriso? Uma desculpa? Ou uma resposta? Uma resposta, né? Então, depois das perguntas, nós esperamos as respostas. Depois das perguntas, nós esperamos as respostas. Só que no caso do método científico, a gente dá um nomezinho mais bonito para as respostas. A gente chama ela de hipóteses. Porque ela não é apenas uma resposta, ela é uma resposta provisória para uma pergunta. E essa resposta precisa ser possível de ser testada. Por que a hipótese é uma resposta provisória? Ela não é uma resposta definitiva à nossa pergunta. Dá um pause aí e dá uma pensada. A resposta dessa pergunta é que a hipótese é uma resposta... Nossa senhora, muita resposta, ficou confuso. Deixa eu tomar um gole d'água. O que é uma hipótese? É uma resposta provisória, porque a gente ainda não sabe se ela é verdadeira ou não. E como a gente faz para saber se ela é verdadeira ou não? Se ela faz sentido ou não? Pensa aí rapidão, dá um pause e pensa. A gente não sabe, a gente vai ter que testar essa hipótese para saber se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então por isso que ela é uma resposta provisória para a nossa pergunta. Então copiem também essa definição aí de hipótese como sendo uma resposta provisória para uma pergunta, e esta resposta precisa ser possível de ser testada. Por exemplo, se eu quiser descobrir por que as plantas crescem, posso fazer uma suposição como as plantas crescem quando recebem muita água e sol. E aí, como é que eu vou saber mesmo se a minha hipótese está certa? Testando. Então, vou pegar, por exemplo, lá duas plantas iguais, de preferência da mesma espécie, plantar elas em condições semelhantes, né, no mesmo solo, com a mesma quantidade de nutrientes. E uma eu vou deixar sem receber água e sol, e a outra eu vou regar com água também e deixar no sol. E aí eu vou ver o que acontece. Então assim eu testo a minha hipótese e sei se a minha hipótese ela vai continuar sendo uma resposta provisória ou ela vai passar a ser uma resposta positiva, né? Aliás, toda hipótese é uma resposta provisória. Depois que eu testo, ela pode se tornar uma resposta definitiva quando ela é testada e sobrevive, ou não, né? Ou ela pode ser descartada. A hipótese pode ser descartada porque ela é testada e não sobrevive aos testes. E o que é uma teoria científica? Essa aí é complicado, viu? O pessoal confunde bastante, né? Porque no nosso dia a dia a gente usa teoria para falar que uma coisa não tem comprovação, né? Ah, isso aí é só uma teoria. Ah, isso aí é só uma teoria. Já na ciência é diferente. A gente usa a teoria como algo ao contrário, que foi comprovado. Tem várias evidências que comprovam as teorias. Então, para eu explicar o que é teoria, eu vou usar a teoria no contexto do método científico. Tá? Então, durante um estudo, um pesquisador observa uma diminuição significativa na população de borboletas em uma determinada área. Qual passo do método científico é esse? Responde aí. Observação. E depois da observação vem o quê? Perguntas. Então, será que são os agrotóxicos? Será que é o desmatamento? Será que são as mudanças climáticas? Será que são espécies invasoras? Então, são várias perguntas que a gente pode fazer e poderia fazer muitas outras.
Depois das perguntas, o que a gente faz? A gente formula as nossas hipóteses, que são respostas provisórias. Então, vou pegar de exemplo aqui as mudanças climáticas. Então, então essa borboleta aí, a população de borboleta está diminuindo porque a espécie é muito sensível à temperatura, né, causada pelas mudanças climáticas. Então, ela acaba não sobrevivendo. Ou, não, a alteração na temperatura alterou o regime de chuvas. Então, a quantidade de chuva, qual época do ano que chove, se chove muito ou chove pouco. Não, o aumento da temperatura mata a principal planta, que é fonte de alimento para as borboletas na fase de lagarta. Então, indiretamente, a mudança climática está afetando a população de borboletas. Beleza, eu tenho observação, tenho várias perguntas e aí tenho algumas hipóteses. O que eu faço agora? Preciso testar cada uma delas para ver se é verdade. Então, eu faço testes e experimentos. E o ideal é que a gente teste, né, passe por todas as perguntas, por todas as hipóteses e teste todas elas. Todas elas. Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, isso não será possível. Por isso que a ciência, ela é algo coletivo. Então, um time de cientistas vai pegar uma pergunta, uma hipótese e vai fazer vários testes, ou um teste. Outros cientistas vão pegar a mesma pergunta, a mesma hipótese e fazer outro teste. E assim, a ciência vai sendo construída aos pouquinhos. Por isso que é importante ter metodologias científicas, para a gente sistematizar a nossa investigação sobre o mundo. Eu achei que estava pausado aqui, até me assustei, pensei, meu Deus, estou falando sozinho. Mas não, tá tudo certo. Tá, mas o que isso tem a ver com a teoria, professor? Não entendi. Então, no final, vamos supor, né, que a gente fez todos os testes, com todas as hipóteses, todas as perguntas. O que isso nos dá? Isso nos dá lá no final de cada processo desses uma evidência. Uma ou mais evidências. Então a gente vai ter evidência. E no final a gente vai ter um punhado lá de evidências. Evidências científicas que a gente descobriu sistematicamente através das metodologias científicas e que qualquer cientista no mundo pode reproduzir para ver se está certo o que a gente fez ou se está errado. E aí a teoria científica ela vai fazer o quê? Então as evidências elas são como peças de um quebra-cabeça. E aí a teoria científica ela vai vir, vai juntar essas pecinhas do quebra-cabeça e tentar dar uma explicação. Tentar formar uma imagem com elas. De uma forma que faça sentido. Então, mesmo que algumas peças estejam faltando e ainda precisem ser descobertas. Então, por exemplo, né? Vamos imaginar lá que a gente passou o método científico com várias perguntas, várias hipóteses, vários testes diferentes e no final a gente conseguiu essas evidências aqui. Essas evidências. Se a gente fosse juntar tudo, né, como a gente fez aqui, para dar uma explicação, a gente conseguiria entender o que está sendo representado aqui nessa imagem? Entenderia, né? É um elefante. Então é isso que a teoria vai fazer, ela vai pegar as evidências e os fatos e vai dar uma explicação profunda e detalhada sobre alguma coisa. E às vezes acontece o seguinte, tá? Cientistas fizeram uma nova descoberta lá através de um método revolucionário, a partir da invenção de uma nova tecnologia. Lá eles conseguiram fazer um teste que ninguém conseguia fazer. E aí eles descobriram que essa evidência aqui, ela não é real, tá? Ela caiu fora, ela não existe mais. E aí isso aqui não existe mais. O elefante deixa de ser um elefante por causa dessa evidência? Não, né? Continua sendo um elefante. Então, com a teoria científica é a mesma coisa, tá? Às vezes cai uma evidência lá, a gente não joga a teoria fora no lixo. A gente joga a evidência fora. Se não for uma evidência crucial, se a teoria toda não depender
dessa única evidência, a teoria vai continuar em pé, firme e forte, igual antes. Então, assim como conseguimos ter uma boa ideia do que está representado nesse quebra-cabeças, mesmo que esteja faltando peças, com a teoria conseguimos ter uma boa explicação sobre as coisas, mesmo que estejam faltando algumas evidências. Em resumo, o que é uma teoria científica? Uma explicação profunda e detalhada sobre algo. E essa explicação é baseada em evidências e fatos. Então eu vou dar um pause aqui rapidinho, tá? Eu vou dar um pause, não. Eu vou passar os slides rapidinho para vocês copiarem aí o que é teoria científica. Dá um pause e copia. E esse slide aqui também, dá um pause e copia. Tchau, um abraço. É isso, tá? Até semana que vem.